Então, olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horário que vocês vão estar assistindo aí esse mini curso, né? Eu me chamo professora Dayana Ávila, eu sou da Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana. Eu, então, coordeno um laboratório que faz avaliações de segurança de nanopartículas, utilizando o nematóide Caenorhabditis elegans como um modelo experimental para essas avaliações, né? E, claro, aqui a gente trabalha tanto, né, nessa vertente de nanobiossegurança, né, como de nanotoxicidade. E então, né, eu vou conversar um pouquinho aqui com vocês, né, nesses momentos aqui que a gente vai compartilhar. Vou conversar um pouquinho com vocês sobre, né, como utilizar o elegans, né, para fazer essas avaliações com foco, né, em ecotoxicidade, tá? Para avaliar o impacto aí ambiental de nanopartículas, tá? Para isso, então, eu organizei, né, esse mini curso em duas partes. Então, a primeira parte vai ser apresentando o Caenorhabditis elegans para vocês e alguns ensaios, né, que podem ser feitos, tá? Já vou meio que direcionando, falando, né, em avaliações ecotoxicológicas. E na parte 2, então, eu vou focar, né, mais nos estudos que a gente já fez aqui no laboratório, então vou dar exemplos práticos da aplicação desse modelo para avaliação nano, né, ecotoxicológica, tá? Então, assim, só trazendo um pouco de um histórico, né, a respeito do que a gente chama de modelos alternativos e como isso vem evoluindo, né? Então, existem diversos modelos, né, que são considerados alternativos, isso vem evoluindo um pouquinho, né, a questão da designação, tá? Mas, basicamente, tudo começou, né, fora do Brasil, né, há bastante, né, tempo atrás. Então, aqui tem até essa lei, né, de 79 que tinha esses princípios, mas eles demoraram para ser aplicados, né, só foram aplicados quando veio a Lei Arouca. Mas, assim, pensando em toxicologia, né, e países da União Europeia, né, Estados Unidos, Canadá, enfim, esses países, eles sofreram uma pressão bem maior, ou, né, há um tempo maior, para fazer uma substituição, né, em vez de usar coelhos para fazer testes de irritação nos olhos, né, de algum produto cosmético, por exemplo, de se utilizar um modelo, né, diferente, um modelo alternativo, que não sentisse dor, né, para fazer esse tipo de teste, estou dando um exemplo. Então, a ideia, né, veio com esse princípio dos 3 R's, de reduzir, refinar ou até substituir mamíferos para fazer essas avaliações em pesquisa, né? Claro que a toxicologia foi onde pegou primeiro, porque na toxicologia você causa dor, né? Você causa danos, né? Inflige morte aos animais. Então, se começou a racionalizar sobre essa utilização de modelos alternativos, né? Modelos invertebrados, modelos que não sentem dor, modelos in vitro, modelos in sílico, né? Para então, em até alguns momentos, substituir totalmente. Hoje nós temos modelos que são excelentes, que são, né, culturas de células, organoides, que então não tem nenhum organismo completo ali para fazer análises toxicológicas, né, o que é excelente, tá? Então, começou a crescer esse movimento, vinha esse movimento para o Brasil. Eu me recordo, né, por exemplo, quando eu defendi meu doutorado, 2009, tá? Não tinha ainda esse movimento tão forte no Brasil, mas eu fui num evento da SOT, que é a Society of Toxicology, nos Estados Unidos, e na frente do evento tinha um protesto, né, sobre o uso de animais para toxicologia. E aí eu fui ver um protesto no Brasil, num evento de toxicologia em 2014, né? Então, para vocês terem uma ideia de como isso foi andando. E com razão, né? É um grito aí da sociedade sobre, né, o uso de animais para experimentação. Então, né, é importante usar recursos alternativos, né, para quando tu vai infligir dor, né, sofrimento aos animais. Lei Arouca veio de 2009, e aí veio os conselhos, né, de Comitê de Ética em Uso Animal,
tá? E isso cresceu, né? E hoje, então, não se faz experimento com mamíferos, com vertebrados, né? Pensando até, inclusive, em peixes, né? Que são vertebrados, boa parte deles são vertebrados, para fazer experimentos, né? Então, tem que passar por comitê de ética no animal. E aí, então, o Brasil foi evoluindo, né, e hoje existem redes, existem sociedades de modelos alternativos, né, redes de modelos alternativos para validar modelos, né, e essas redes, então, elas se dão suporte, né, e tem todo um processo de validação desses modelos, para que então os grupos façam façam os experimentos de maneira bem padronizada. Isso é bem importante, tá? Até nós vamos discutir um pouquinho sobre isso em relação à avaliação de materiais nanobiotecnológicos. Então, né, eu falei de alguns modelos alternativos, então, por exemplo, cultura de células, né, vem sendo muito utilizadas, só que já evoluiu muito, né, então, hoje se tem cultura de tecido, as culturas 3D, os organ on a chip, né, então tu tem órgãos num chip mesmo, né, e aí, nos eventos de toxicologia sempre se fala muito nesse tipo de modelo, né, tu tem no chip diferentes órgãos, tem não o órgão inteiro, mas células que correspondem àquele órgão. Então, tem células, né, hepatócitos, tem células renais, células do cérebro, tudo num chip, e aí você passa a droga, né, e vai vendo os efeitos nos diferentes órgãos, vai vendo como eles interagem, né, porque os órgãos, eles interagem, por isso que é interessante trabalhar com organismos inteiros, porque os tecidos, os órgãos, eles se conversam, né? Então, quando tu trabalha com tecidos isolados, você não vê essa conversa entre os órgãos. Temos, né, a Drosophila melanogaster, a mosca da fruta, utilizada há muitos anos em pesquisas, né? Claro, muito foi trabalhado com genética, desenvolvimento, mas também muito utilizada. E aqui, né, nesse evento, certamente vão aparecer vários trabalhos de uso de Drosophila para avaliação de nanomateriais. Peixe, né, aqui tem o Danil Hério, marcado, né, com proteína verde fluorescente, bem bonitinho. Também, né, são muito utilizados seus embriões ou os peixes, né, jovens, adultos, são muito utilizados em pesquisa. E, claro, também os modelos em sílico, né, então os dockings moleculares, né, os programas que fazem a predição, porque como já existe uma plataforma de dados enorme, né, já existe um banco de dados enorme, você já consegue prever, baseado na molécula, como vai ser a absorção dela, como é que vai ser a distribuição, efeito no fígado, efeito no cérebro. Mas, né, e aí já vou fazer um parêntese, mas para produtos nanotecnológicos, esses dados ainda são muito restritos. Ainda não se sabe muito bem como, né, esses materiais se comportam, por exemplo, num organismo humano. Então, ainda fica muito difícil de fazer essas predições, né? Fazer essas simulações, tá? Então, para moléculas que não estão, né, não estão na forma nano, já existe uma vasta, né, um vasto banco de dados e possibilita que novas moléculas, são similares a outras já existentes, se façam essas predições. Mas para nano, tudo ainda é muito nebuloso. Então, é difícil ainda fazer essas predições e precisam ver poucos trabalhos em sílico com nano, tá? E aí entra o nematóide, Caenorhabditis elegans, que é o modelo aqui que a gente trabalha no laboratório, vários laboratórios aí do Brasil vêm desenvolvendo aí, vêm trabalhando, esse modelo vem crescendo bastante no Brasil. Ele começou, né, a crescer bastante no Brasil, finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, eu fui a primeira, né, a começar a trabalhar lá no laboratório ainda onde eu fazia doutorado, eu trouxe o modelo e agora já está espalhado em vários laboratórios do Rio Grande do Sul, né, já tem pelo menos uns 10 grupos trabalhando com C. elegans, né. Então, o que é, né, o C. elegans? Para apresentar para vocês, muitos, né, provavelmente nunca ouviram falar, não conhecem. Então, ele é um nematóide, tá? De vida livre, ele não é parasita, então ele, depois eu vou conversar isso com vocês, mas ele vive, né, de maneira livre no ambiente, tá? Isso vai ser bem importante para as avaliações ecotoxicológicas, tá? Porque a gente compara muito o nematóide com as minhocas, né, do solo, tá? Então,
Eisenia fétida, por exemplo, né? Claro que é bem diferente do C. elegans, a Eisenia a gente enxerga a olho nu, C. elegans não, né? Mas eles têm o mesmo papel, um papel muito similar no meio ambiente, ali especialmente no solo, onde tem matéria orgânica. Eles são decompositores, né, de matéria orgânica, tá? Tem baixo custo de manutenção, então, como eles são muito pequenos, a gente cultiva eles em placa de Petri, já vou mostrar para vocês, né? Então, isso acaba gerando um baixo custo para manter esses animais, tá? Precisa de pouco espaço, né? Ele tem o ciclo de vida dele, né, e de reprodução são muito curtos. Então, eles vivem em torno de 18 a 21 dias, tá? Depende, claro, das condições laboratoriais, tá? Isso é bem importante. Mas então, tu consegue pegar toda a vida do animal, ou seja, avaliar uma nanopartícula, né, o efeito dela na vida de um indivíduo num período ali menor que um mês, né? Então, isso é bem interessante. O ciclo de reprodução, né, em torno de 4 dias que o animal se reproduz, então também é possível, né, analisar isso num período muito curto de tempo, e é muito comum que agentes tóxicos, né, afetem a reprodução dos animais, é um parâmetro bem sensível e bem importante também, uma vez que reprodução, né, desses animais que estão ali no ecossistema é bem importante para a manutenção, né, dessa espécie, tá? Então, a gente avalia muito isso. A progênie é bem numerosa, tá? Então, vocês estão vendo aqui esse vermezinho se arrastando, né, a cauda dele, vocês estão vendo que é bem afunilada, e é como a gente identifica um hermafrodita. Então, esses animais, eles se autofecundam, né, eles têm órgãos femininos e masculinos, então se autofecundam, e gera, né, em torno de 200, 250 filhotes. Então, a progênie é bem numerosa, e é uma população isogênica, ou seja, eles vão ser geneticamente iguais ao progenitor, tá? Então, isso é interessante porque diminui a variabilidade dos resultados, né? Também é uma desvantagem, tá? Mas é interessante, né, relatar isso. E essa progênie numerosa também é bastante interessante para os experimentos de reprodução, tá? Vocês estão vendo também, por esse GIF, que esse animal é transparente. Então, é possível enxergar, né, os órgãos, ver se os órgãos estão normais, se tem alguma alteração morfológica, a gente consegue enxergar as células dos gametas reprodutivos, vocês vão ver aqui no início, eu vou apontar aqui espero que vocês estejam enxergando esse mousezinho aqui estão as células reprodutivas, tá? Então, dá para ver a embriogênese, né? Dá para ver a gametogênese, então isso é muito legal nesse modelo. Por ele ser transparente também, a gente pode dar para eles alguns marcadores, eu vou mostrar para vocês ao longo, né, dessa aula. Então, a gente vai conseguir ver foróforos, cromóforos, né, dentro do verme. Interessante é que de 60% a 80% do genoma desses vermes são similares ao genoma humano, então é possível predizer que algo que aconteceu ali no elegans poderá acontecer em humanos, uma vez que respostas, né, são muito similares, vias são muito similares, vou citar algumas na segunda aula. Então, é tudo muito semelhante, né? É uma auto-homologia. Pensando, né, que esse animal, pensando na cadeia evolutiva, né, ele é bem primitivo, diferente, né, do Homo sapiens, mas como existem várias vias que foram bem importantes para a evolução, elas se conservaram, né, ao longo das espécies. Então, elas existem no nematóide, existem na gente, muito similar. As proteínas são muito similares, mudaram muito pouco. A estrutura, né, dos aminoácidos mudaram muito pouco. Então, é possível fazer essas avaliações e, além de predizer, né, o impacto ecológico, né, também é possível predizer o que pode acontecer com um humano exposto a uma nanopartícula XYZ, tá? Também é de fácil manipulação genética, então vocês vão ver que esse nematóide, inicialmente, ele foi utilizado, ele era estudado tanto para estudos de desenvolvimento como estudos de genética. Então, se viu logo cedo que era bem fácil mapear ele e modificar ele geneticamente. Então, a gente vai ver várias manipulações, transgenias, nocaute, silenciamento, né, de genes por RNA interferente, tá? Se faz muito isso.
Então, aqui só para mostrar para vocês o ciclo de vida do verme, acho que isso é bem importante. Eu falei, né, um pouquinho do ciclo de vida dele, que quanto tempo dura, né, mas só para contar para vocês qual é o ciclo de vida dele, né, de fato. Então, aqui a gente tem um adulto, que tem em torno de 1 milímetro, 1,5 milímetros, né, aqui, máximo, né, que ele chega 1,15 ali milímetros, um adulto. Tem ovinhos, né, como vocês estão vendo aqui, tem 2 gônadas, né, 2 braços de gônadas, a espermateca fica mais ou menos por aqui, que é onde, então, os oócitos são fecundados, gerando esses ovos. Daí tem um desenvolvimento embrionário dentro do animal, e aí, né, tem um desenvolvimento dentro do útero, e daí esses ovos, eles são postos. Então, fora, né, do animal, fora do útero, ainda existe um período de embriogênese, que dura, né, em torno de 9 horas. Isso varia dependendo das condições experimentais. E o legal é que o ovo é bem transparente, dá para enxergar também esse desenvolvimento embrionário, e tem muitas pessoas que estudam desenvolvimento embrionário usando C. elegans, tá? Por causa da facilidade de enxergar esse desenvolvimento, tá? Daí, então, o ovo, ele eclode, né, após esse período aqui de desenvolvimento, e gera uma larva L1, o primeiro estágio larval. É uma larva bem pequenininha, né? E essa larva, então, se ela se encontra em local com alimentação, né, que existe comida no ambiente, vai virar uma larva L2, depois continua, né, com alimento, vira larva L3, L4, e esse L4 vira um adulto. Ele faz mudas, tá? Que esse molt aqui quer dizer mudas. Então, é que nem uma cobrinha, sabe? Ele deixa uma pelezinha, né, a cutícula para trás e sai um novo animal. Ele faz muda mesmo, essa é a forma de crescimento dele, tá? O que é o alimento do verme? Já que eu falei que ele se alimenta para crescer, é bactéria. No laboratório a gente dá Escherichia coli, mas no ambiente ele ingere bactérias que são benéficas para ele. Bactérias que não são benéficas, ele foge, tá? Bactérias patogênicas, ele foge. Como é que ele foge? Porque ele tem quimiosensores e baseado nos quimiosensores, ele sabe se aquela bactéria é saudável ou não para ele. Claro, 100% das vezes talvez não vai acertar, né, gente? Se tiver um solo bem contaminado, enfim, vai ter problemas. Mas ele sabe, né, essa bactéria eu posso me alimentar, essa aqui eu vou fugir, tá? Então, mas é bactéria, né, são micro-organismos. No laboratório a gente dá Escherichia coli. Se a gente não der alimento para o verme, né, então se tem muitos animais na placa, altas temperaturas, eles vão para uma larva Dauer, que é uma larva que ele, mais ou menos, ele hiberna, vamos entender assim, tá? Então, ele fica, né, nesse estado mais vegetativo. Essa larva, né, pode durar até 4 meses, tá? Então, ele pode ficar vegetando ali em torno de 4 meses. Se ele não for para essa larva Dauer, né, ele vai bem rápido aqui para o estágio de adulto. Vocês estão vendo aqui os períodos, ó, são poucas horas. Então, ele vira um adulto aqui para nós em torno de 3 dias, né, desde que a gente obtém os ovos, tá? 2 dias e meio, 3 dias, tá? Bem rápido. Agora, se a gente não alimentar ele, ele fica 4 meses nessa estágio de larva. Se a gente realimentar ele, ele entra como L4 e segue o ciclo de vida. O adulto, então, ele vai envelhecendo, né? Então, daqui ele vai durar mais alguns dias, né? Então, em torno de 15, mais 18 dias, e depois, então, ele morre, tá? Então, esse é o ciclo de vida do animal. E aí ele fica 4 dias aqui se reproduzindo, né? Ele vai ter células embrionárias aqui suficiente para colocar 250, 300 ovos, depende das condições ambientais. Aqui só para mostrar para vocês, né, o vermezinho parado, para vocês enxergarem os órgãos internos, né? Olhem aqui as células, tá? Os oócitos, a espermateca tá mais ou menos por aqui, né, onde eles são fecundados, e aí começa, aqui vocês já estão vendo embriões, ó. Se vocês olharem bem, vão ver que já tem célulazinhas se desenvolvendo dentro dos ovinhos, ó. Já tá acontecendo a embriogênese aqui. E aqui no meio é a vulva, onde então esses ovos são expelidos. Aqui é um detalhezinho da vulva, né? Ela tem músculos, então, para expelir esses ovos. E a gente consegue, inclusive, usar esse parâmetro da expulsão de ovos como um parâmetro, né, de avaliação de segurança de nanopartículas, tá? Aqui a gente pode ver um macho, porque então existe a hermafrodita, que é a maior porcentagem dos animais, são hermafroditas que a gente
observa, né, pela cauda, e aqui um macho, né, que ele tem essa espícula aqui que vocês estão vendo, que então ele vai injetar o material genético, né, o esperma, na vulva, para então esse esperma, né, competir com o esperma interno do hermafrodita e fecundar esses ovócitos antes que chegue na espermateca do próprio hermafrodita. Então, esse material, como, né, ele é ameboide, né, esses espermatozoides, e aí eles conseguem chegar até lá e fecundar, tá? E geralmente tem até uma técnica para fecundar os animais antes deles chegarem ao estágio adulto, quando eles estão no último estágio larval L4, porque daí ainda não está maturado totalmente a espermateca do hermafrodita, e daí o esperma do macho vai chegar antes, né, para fecundar antes aqui do que o esperma, né, do hermafrodita. Bem interessante, tá? Então, só para mostrar para vocês que existem, né, os dois sexos ali. O C. elegans, então, por ser, né, esse modelo tão versátil, ter tantas possibilidades, né, ele, então, recebeu 4 prêmios Nobel já. Então, por estudos de regulação gênica do seu desenvolvimento, de morte celular programada, a apoptose foi descoberta no C. elegans, né, e depois, então, foi vista a apoptose em outros animais, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, a apoptose, a morte celular programada, né, foi descoberta no elegans, tá? Então, foi o primeiro prêmio Nobel, né, foi anos atrás, muitos anos, né, anos 70, 60, 70, não me lembro ao certo. Depois, então, né, foi também recebido, né, os pesquisadores que injetaram uma proteína verde fluorescente, que elas vêm, então, das medusas, né, que tem essa proteína verde fluorescente, foi extraída e foi fundida a promotores de genes que vão se expressar no elegans, e aí a gente consegue enxergar essas proteínas expressas. Eu vou mostrar muito isso para vocês ao longo das 2 aulas. Então, a gente consegue enxergar, né, isso é muito legal. A gente consegue enxergar a expressão de proteínas por causa dessa fusão com o GFP, tá? Então, bem bonito, vocês vão ver daqui a pouco. Então, ganhou um prêmio Nobel. Também a capacidade de silenciar genes com RNA interferente foi realizada pela primeira vez em elegans, depois foi feito em outras espécies, mas foi feito em C. elegans primeiro, pela facilidade de manipular esse verme, e aí também os pesquisadores ganharam o prêmio Nobel. E agora, em 2024, né, também, primeira vez que foi encontrado microRNAs foi em C. elegans, e depois foi visto em outras espécies, inclusive em humanos, que têm microRNAs e que eles controlam também a expressão gênica, tá? Então, foi visto primeiro em elegans, porque ele é um organismo mais simples, mais fácil de trabalhar com isso. E aí foi visto, não, esses microRNAs são muito importantes aqui para controlar a expressão de genes. Será que temos em outras espécies, né? E tem, tá? Então, super legal, né? 4 prêmios Nobel aí para pesquisadores que trabalham com elegans. A gente fala que os prêmios Nobel são para o elegans. Sobre os animais transgênicos, né, que expressam proteínas fluorescentes, e aí não é só verde, tá, do GFP, né, de green, verde, mas já tem vermelho, amarelo, azul, né, outras cores. É possível, então, inserir, como eu falei, a proteína fluorescente num promotor lá de um gene que vai expressar uma proteína. Então, por exemplo, se eu pegar uma proteína de neurônios, né, um receptor, um transportador, eu consigo enxergar o neurônio inteiro, né? Então, como vocês estão vendo aqui, uma visão aqui 3D, né, tridimensional, de neurônios da cabeça do verme. Isso aqui é a cabeça dele, aqui, né, tá o nariz, aqui a boca dele, né, que a gente chama, tá aqui. Então, dá para ver o corpo neuronal, os axônios, os dendritos, né, os dendritos são bem prolongados nesse caso, então dá para enxergar tudo e ver se tem alguma alteração morfológica, por exemplo, causada por um agente tóxico, tá? Então, bem interessante. Aqui, né, enxergando com cores, né, ele estava em preto e branco, mas aqui enxergando com cores. Aqui é um animal que está se movendo, ele está se movendo numa forma diferente, né, porque geralmente ele faz um movimento sinusoide para frente. Esse aqui ele tem um fenótipo diferente, né, isso é para ajudar quando está se fazendo a transgenia, para se chegar que a transgenia deu certo. Ele tem esse fenótipo roller, mas vocês estão vendo aqui neurônios. Então, aqui é a cabeça do animal, e aqui neurônios que vão, né, se comunicando ao longo aqui do corpo do animal,
tá? Então, tem neurônios na cabeça, vai ter interneurônios e neurônios ao longo do corpo, né, do animal. Aqui, como eu falei para vocês, ó, tem proteínas vermelhas fluorescentes, proteínas azul fluorescente. Depende, então, da proteína que vai se retirar, né, tá? Aqui também, ó, marcação de neurônios, bem bonito, o cordão dorsal, o cordão ventral, o gânglio da cauda, o gânglio da cabeça. Gânglio é um conjunto, né, de neurônios. O C. elegans, ele não tem um cérebro, tá? Então, a gente chama esse encontro de vários neurônios, né, e diferentes neurônios, glutamatérgicos, serotonérgicos, gabaérgicos, enfim, a gente chama, né, de não de cérebro, tá? Mas é algo similar, porque é um encontro ali de neurônios de diferentes categorias, tá? Então, né, mostrei para vocês, apresentei aqui para vocês o elegans, né, com as suas propriedades, as suas características, né, que elas são muito interessantes para justamente se fazer essas avaliações aí ecotoxicológicas. Mas também se utiliza muito o C. elegans para usos biomédicos, né, para estudar novos fármacos, novos medicamentos, né, também. Porque o elegans, ele é um organismo bem simples, como vocês estão vendo, ele não é complexo como, né, roedores, outros mamíferos, né, e os humanos. Mas ele é um organismo complexo, né? É um organismo como um todo, tem diferentes órgãos, então ele é mais complexo do que células, quando a gente faz estudos in vitro sem tecidos, né, que são super simples, o Cérgans, ele consegue nos dar respostas bem interessantes, que podem até serem transladadas aí para mamíferos, né. Então, ele tem surgido como uma plataforma bem para tanto estudos toxicológicos como, né, na farmacologia, tá. Como eu falei antes, o elegans, ele vive no ambiente, tá. Aonde que ele tá? Onde tem matéria orgânica, que vai ter bactéria, para ele se alimentar, porque ele se alimenta de bactéria. Então, ele vai atrás onde tem bactéria. Onde é que tem bactéria? Onde tem frutas podres, por exemplo, ou caules podres, né? Que estão ali em decomposição. Vai ter bactérias decompositoras e o elegans vai estar lá, tá? Ele vai estar também até em alguns invertebrados que vão carregar eles, né? Porque eles vão acabar estando ali, porque esses invertebrados estão ali no solo, eles vão ser carregados, tá? Onde tem fruta, de novo, aqui apodrecendo, ó, uma maçãzinha, tá? Então, eles ficam nesses locais, tá? E eles se desenvolvem aí nesses locais, se alimentando de bactéria. No laboratório, a gente não coloca fruta podre, nem caule, nem nada. A gente, então, faz um meio de cultivo onde cresce uma bactéria e aí a gente dá a bactéria para o verme se alimentar. Então, é isso que a gente mimetiza, né, no laboratório, tá bem? Mas ele gosta, né, de ficar onde tem fruta podre, caule, então onde é que é isso? No solo, né? Então, ele faz parte daquele ecossistema ali do solo, tá? Então, como eu falei, a gente mantém os animais em placas de Petri. Aqui vocês estão vendo o estereomicroscópio, a lupa, né, que é o que a gente usa para enxergar os vermes. Aqui a gente fazendo uma transferência do verme, a gente usa, né, um pique, né, que a gente chama, tipo um pincelzinho, uma coisa muito fininha, assim, né, pode ser uma ponta de titânio ou um pelinho ali de um pincelzinho. Tem gente que usa cílios, né, também, para ser bem delicado, né, para conseguir pegar eles. É possível, né, transferir eles singularmente, assim, né, um por um, tá, individualmente, tá? Aqui, como a gente enxerga na lupa a visão deles, tá? Eles vão estar em diferentes estágios, né? O L1 é bem pequenininho, os adultos são maiores, a gente consegue enxergar melhor, tá? Mas essa é a visão que a gente tem numa lupa. Aqui a lupa, né, para vocês terem uma ideia que a gente usa com fibra ótica, que é para não esquentar, porque o verme não gosta de calor. Ele gosta da temperatura de 20 a 22 graus, e maior que isso, né, temperaturas maiores, até 25, ele aguenta, mas ele já começa a expressar proteínas de choque térmico, com 30 graus também, e já começa a morrer com pouquíssimo tempo. Se a gente expõe aí os vermes a 30 graus, em 4, 5 horas, né, já estão todos mortos, tá? Então, a gente evita fazer com que eles passem calor, porque eles não gostam nada, né? E começam a expressar proteínas de resistência, e nós não queremos proteínas de resistência quando a gente está fazendo avaliação toxicológica,
tá? Não queremos. Claro que a gente não vai transferir sempre eles manualmente assim, é muito difícil. Então, a gente coleta eles com tampão, com salina, dentro de microtubos, né? Então, aqui a gente tem uma suspensão de vermes, por exemplo, e é a maneira que a gente usa para fazer os tratamentos. Aqui centrifugando, ó, os vermes vão todos para o fundo do tubo, né? Que tem o sobrenadante. Então, pessoal, a gente usa muito isso, né? Faz tratamentos em meio líquido, ou nas placas, né? Coloca o tratamento lá na placa e aí transfere os vermes, e eles são expostos, então, dessa maneira aos produtos nanobiotecnológicos, às nanopartículas, tá? Aqui alguma visão, né, também quando a placa tá muito cheia de vermes, né, que eles começam a não gostar, começa a faltar alimentos. E aqui, ó, embriõezinhos, ovinhos, né, larvinhas recém-eclodidas, para vocês verem como é que parece na lupa, tá? Outra coisa muito interessante, né, sobre o C. elegans é que existe uma ampla, né, variedade uma disponibilidade de dados, tá? Então, isso é muito interessante. Existe um banco de dados enorme, que a gente chama de Wormbase, tá? E lá dá para investigar genes, proteínas, cepas, né? Tudo que tem disponível sobre o C. elegans a gente encontra nessa base de dados. Ah, eu quero saber o que é esse gene aqui, para que ele serve. Ah, essa cepa aqui, para que ela serve. Tem lá as informações. E quem alimenta são os pesquisadores, né? Os próprios pesquisadores que trabalham com C. elegans são os curadores, né, das informações. Toda vez que eu recebo, que eu publico um artigo, eu recebo um e-mail do Wormbase pedindo para eu fazer a curadoria, né? Quais são as informações novas sobre aquele trabalho para eu incluir no Wormbase. Tem também o Wormbook, tá? Que eu super recomendo para quem tem interesse em trabalhar com esse modelo, porque tem tudo lá, tem sobre a fisiologia, a anatomia, sistema neuronal, o sistema endócrino, né? Então, são vários reviews sobre essas particularidades do elegans. Tem um capítulo, por exemplo, que é sobre comportamento, né? Sobre as análises comportamentais. Então, é muito completo, né? Muito interessante, dá para estudar muita coisa aqui no Wormbook. E também tem um atlas, tá? Justamente, eu quero entender como é que é a expressão de tal proteína em tal tecido, tem lá. Eu quero saber como é que é a morfologia da gônada, tem lá. Eu quero saber como é que o embrião se desenvolve, tem lá, né? Então, é um atlas riquíssimo, né? É uma base de dados riquíssima, enorme. Vale muito a pena, então, para quem tem interesse de trabalhar com esse modelo, tá? Muito bem, então agora eu vou começar a falar para vocês dos parâmetros, né, que a gente utiliza no elegans, tá? E aí, como eu falei, eu vou falar desses parâmetros e depois eu vou dar exemplos práticos com o nano, tá bem? Então, vou só ir mostrando para vocês os parâmetros e na próxima aula eu mostro para vocês exemplos práticos, né? Então, aqui, por exemplo, é um parâmetro muito legal que é o desenvolvimento dos vermes. Então, a gente expõe eles a alguma molécula, alguma nano, né? E a gente analisa 24, 48 horas depois, depende do estágio que a gente está expondo, tá? E aí a gente consegue ver, por exemplo, aqui é um animal controle, aqui são animais expostos a algum agente tóxico, em concentração menor, intermediária e maior concentração. Olhem a diferença, né, desses animais. Esses aqui, eles foram expostos no estágio L1, não conseguiram desenvolver para o estágio L4, que nem os controles aqui. Então, eles ficaram pequenininhos, ficaram presos lá naquela muda do primeiro estágio larval e não conseguiram ir adiante. Ou seja, esse agente tóxico, ele afetou as vias, né, que levariam ao desenvolvimento do animal, tá? Super fácil de fazer esse parâmetro, tira foto, a gente usa um software para medir, né, o comprimento deles e pronto, tá? Então, bem simples, né? Claro, a gente pode também, quando o olho tá bem treinado, a gente consegue olhar no microscópio e dizer, tá no estágio L1, estágio L2, estágio L3, estágio L4, já tá adulto. E a gente faz gráficos, né, de desenvolvimento, de taxa, né, de desenvolvimento. Dá para fazer também, tá? Aqui, análises morfológicas, a gente pode tirar foto dos animais e, utilizando o Worm Atlas, né, a gente consegue ver se esses animais estão com a morfologia saudável. Vocês podem ver que existe uma grande diferença desse animal para esse aqui de baixo, tá? Vocês podem ver que esse animal, né, nos nossos olhos aqui, né, que já está acostumado, a gente sabe que esse animal está saudável,
e esse animal, ele não tá bem. Ele já tá com escurecimento, né, aqui do intestino, já tá com uma morfologia diferente, já tá, as gônadas, né, já não estão mais ativas, né, olha aqui, a gente tem ovinhos aqui, tá? Então, o que a gente pode dizer desse animal? Que esse animal, ele está provavelmente com envelhecimento acelerado. Algo aconteceu que esse animal envelheceu mais rápido. Porque esse aqui é um perfil de um animal mais velho, esse aqui é um animal mais jovem, esse aqui é um animal mais velho, tá? Então, a gente consegue ver, por exemplo, um aging acelerado, um envelhecimento acelerado causado por fatores ambientais, tá? Mas aí, de novo, tem que conhecer o verme, olhar muitas vezes o verme para ir entendendo, né, como é que é a morfologia dele. Só por tirar foto assim, tá? A avaliação de expressão de proteínas de interesse, né? Como eu falei para vocês, as proteínas verdes fluorescentes, ou amarelo, ou vermelho, ou azul, né? Fluorescentes. Mas essa expressão, a avaliação dessa maneira, nos dá, né, dados bem interessantes. Geralmente, quando tu vai trabalhar com mamífero, por exemplo, você retira um tecido, um fígado, homogeneiza aquele tecido, aí vai fazer Western blot para tu conseguir ver, né, a expressão daquela proteína. E o Western blot, né, para quem não fez aí, quem fez sabe. Quem não fez, demora uns 2 dias, 3 dias, tá? Porque tem que deixar o overnight, né, incubando com anticorpo primário, anticorpo secundário, quando vai correr, né, o blot pode dar errado, né, pode dar muito errado. A transferência, né, passar do gel para a proteína. E aqui, gente, a gente consegue ver essa expressão, a quantidade, ao vivo. A gente vai lá, pega o vermezinho, tira uma foto, consegue até às vezes ele se mexendo. A gente geralmente anestesia, né, para conseguir tirar uma foto paradinha, estática, assim, né? Então a gente usa anestésico. Ou o frio, né? O frio deixa eles paradinhos também. Mas tu consegue ver ao vivo a expressão, né? Tu consegue dizer tem mais, tem menos, né? Por exemplo, aqui dá bem para ver, ó, aqui é um animal controle, aqui é um animal tratado com cádmio, ó, a gente conseguiu ver o aumento da expressão dessa proteína, que no caso é uma metalotioneína. Metalotioneína é uma proteína que aumenta, né, com a expressão na presença na exposição a metais. Olhem a quantidade, dá bem para ver, tem muito mais metalotioneína. A gente consegue tirar uma foto e quantificar o quanto a mais tem. Assim como faria um Western blot. Só que o Western blot demora 3 dias. Aqui em meia hora eu já tenho o resultado. Tá? Então é muito prático, muito prático. Eu consigo ver também a localização de proteínas. Onde elas estão? Elas estão no citosol? Elas estão no núcleo? Olha a diferença, vocês estão vendo aqui, ó, tá tudo bem espalhado, a proteína espalhada, a gente enxerga um verde, né, no corpo do animal. Quando ela vai nuclear, a gente enxerga os pontinhos que são, né, os núcleos das células, ou seja, essa proteína migrou para o núcleo. E aí essa migração, por exemplo, nesse caso aqui, é um fator de transcrição, que a gente chama de DAF16, que é um homólogo, né, do FOXO. Em humanos, em mamíferos se chama FOXO. É um fator de transcrição. Então, quando ele está ativado, ele vai para o núcleo e vai ativar proteínas, alvo, né? No caso aqui são antioxidantes, vai expressar sódio, né? Os peróxidos dismutases, por exemplo. Então, é bem interessante para nós ver essa migração aqui. E aí a gente consegue enxergar, gente, isso, né? Só vai lá e tira a fotinho do animal. Claro, né? Tem os perrengues, gente, como tudo, né? Às vezes a gente fica aqui falando, né? Maravilhas, mas tem os perrengues, né? Por exemplo, essa cepa ela é bem sensível a qualquer estresse. Então a gente tem que estar com tudo bem controlado no laboratório. Se está muito quente, muito frio, dá 16 migra, né? Então aí já não é a migração por causa do agente tóxico, da nanopartícula, é pelas condições, né, de temperatura. Aí não dá, né? Tá? Eu comentei aqui sobre metalotioneína, que inclusive tem o mesmo nome, né? É o mesmo nome de proteína em humanos, que é super parecida, muita alta homologia, né? Com humanos. E o DAF16, ele é bem ortólogo, assim, tem a mesma função, né? É um pouquinho diferente, um poucão, né? Diferente, assim, os aminoácidos, né? Que formam o DAF16 e FOXO, mas eles têm a mesma função, né? Então, por isso que a gente chama de ortólogo, tá? Aqui a metalotioneína é homóloga, tá? A apoptose, que eu falei para vocês, a morte celular programada. A gente tem, então, uma cepa que tem uma proteína verde fluorescente fundida a uma caspase. Então, toda vez que essa caspase está ativada, ou seja, a apoptose está acontecendo, a gente vê células com esse formatinho, essa bolinha aqui, que elas estão sendo engolfadas e sendo, então, destruídas, estão indo em apoptose. E aí a gente consegue contar
quantos corpos apoptóticos tem, e isso nos indica se está acontecendo mais ou menos apoptose causada por aquele agente que a gente está expondo, tá? Essa, né, em especial, essa apoptose, a gente enxerga em células germinativas, tá? Então, é nas gônadas que a gente conta aqui as células indo em apoptose, tá? Então, bem visível, como vocês podem ver, ó, a diferença de um controle e um animal tratado, né? Um animal tratado com algum agente aqui, como vocês podem ver, tá? Outras proteínas de interesse que eu já mostrei para vocês, né? Neurônios. Aqui no caso, então, são neurônios dopaminérgicos, tá? O verme, ele tem 8 neurônios dopaminérgicos e 6 ficam na cabeça. São 3 parzinhos, então são 6 neurônios. Tem 2 aqui e 2 aqui mais adiante, tá? Eles controlam muitas coisas, né, no verme, eles controlam alimentação, eles controlam a busca por alimentos, eles controlam defecação também, tá? Porque tem 2 pares de neurônios que estão mais lá na cauda, tá? Então, eles controlam a defecação também, tá? E aí, a gente consegue ver como é que esses neurônios estão, como é que está a saúde desses neurônios usando proteína verde fluorescente. A gente consegue ver tanto se esses neurônios estão sumindo, né? Porque se eles estão bem degenerados, some a proteína verde fluorescente, some. E a gente não consegue enxergar os neurônios, tá? Eles somem. Porque se o neurônio está degenerando, ele não expressa mais aquela proteína. No caso aqui é um transportador de dopamina, tá? E também começa a aparecer alguns sinais, né, de neurodegeneração. Vocês podem ver que a fluorescência está bem mais intensa aqui do que aqui, ó. Já estão vendo que está mais difusa. E a gente tem esses pontinhos, né, que são os punctas, ou seja, os axônios aqui no caso, né, tem axônios e dendritos, né? Então, aqui tá um pouco difícil de ver se é o axônio daqui, o axônio desse, ou o dendrito desse outro neurônio. Mas eles já estão quebrando. E se está quebrando, a informação, né, não vai passar da maneira mais correta, da maneira mais apropriada para a resposta, né? Então, olhem aqui, vários puncta, né? Vários, tá? Então, isso acontece, tá? E a gente consegue verificar com proteína verde fluorescente. Aqui, de novo, né, dependendo do equipamento, tem um confocal, né, um microscópio bem bom, tu consegue enxergar muito bem a morfologia dos neurônios, olha essa arvorezinha, né, bem ramificado, né, bastante branching, então a gente consegue enxergar isso muito bem. E é importante, né, ver a saúde dos neurônios, porque a gente sabe que tem várias moléculas que são neurotóxicas, então é interessante ver, né, o que elas estão impactando. Tá? Então, muito bonito. A nível de curiosidade, né, também trouxe aqui a questão de cepas transgênicas que expressam proteínas humanas. Então, é possível você fazer uma transgenia e inserir no elegans proteínas humanas que ele não expressa. E aí ele passa a expressar. Olha que interessante. Então, por exemplo, o beta-amiloide, tá, que é um peptídeo que ele fica mal dobrado e ele se acumula no cérebro das pessoas, leva a doença de Alzheimer, né, em humanos. O verme, ele não quebra errado e não gera o beta-amiloide, tá? O peptídeo beta-amiloide. Então, a gente consegue inserir isso nele, ele começa a expressar e ele começa a agregar, que é esses pontinhos que vocês estão vendo aqui, tá? E aí, esses pontinhos é o que acontece basicamente, né, no cérebro também das pessoas, vai agregando essa proteína mal formada, ela leva a estresse oxidativo e leva à paralisia, que também é um fenótipo, né, um sintoma em humanos, né, os animais, então, eles morrem e paralisam, tá? Então, a gente consegue ver isso no verme, ver os agregados, e aí a gente consegue pensar em farmacologia, tá? Ou um produto nanobiotecnológico para nanomedicina, tá? Então, a gente consegue ver, será que aquele nanofármaco consegue diminuir a formação desses agregados? Ou diminuir os efeitos, né, na paralisia, por exemplo, desses agregados? Diminuir o estresse oxidativo? Ou, né, diminuir efeitos na quimiotaxia. A quimiotaxia é algo que é muito relacionado com memória, né, em elegans, e daí, então, a gente faz esses ensaios de quimiotaxia, esse comportamento, e associa com memória. Então, por exemplo, esses animais com peptídeo beta-amiloide, eles começam a falhar na quimiotaxia, e a gente relaciona isso, então, né,
com uma alteração nos neurônios que controlam a memória, ou seja, a lembrança do verme para onde que ele tem que ir, tá? Então, existem, né, essas possibilidades aí de avaliação. Aqui só para mostrar para vocês um verme paralisado, né? Esse verme, claro, de novo, é um verme que ele tá mexendo o corpo inteiro, tá? Como vocês estão vendo aqui, ainda tá mexendo o corpo todo. Ele tem uma alteração fenotípica, que é o roller, que a gente chama, tá? Essa cepa aqui. Mas quando ele paralisa, ele fica todo esticado, desse jeito, não fica enroladinho, ele fica todo esticado por estar paralisado, e vai mexendo sua cabeça, até que esse é o último movimento que para, né? Então, só para mostrar para vocês a nível de curiosidade, né, e pensando em nanofármacos aí também, né, tá? Análises comportamentais são feitas por quê? Porque os neurônios controlam o comportamento desses animais. Se eu tenho alguma molécula que causa uma neurodegeneração, eu vou ter uma alteração no comportamento dos animais, como é que eles respondem lá no meio ambiente. Então, por exemplo, o verme, quando ele encontra uma barreira física, ele se move para o outro lado. Então, no ambiente, é interessante se ele encontrar um predador, se ele encontrar algo que vai atrapalhar o movimento dele, né, uma barreira, ele tem que contornar. Se ele ficar, né, tentando bater naquela barreira, ele tá com algum problema, né, no sistema nervoso, tá? Então, a gente faz esse testezinho que a gente toca, né, na cabeça dele e vê se ele vai escapar para outro lado. Então, se a sensação dele, o mecanosensorial dele, tá funcionando certinho, tá? Também um outro comportamento que a gente faz é o batimento da faringe. Então, a gente analisa se o animal está tá batendo a faringe de maneira adequada. Deixa eu clicar aqui de novo para ver. Não tá batendo bem a faringe ali pra gente enxergar, porque esse aqui é o istmo aqui da faringe, que a gente enxerga ele batendo, a gente conta quantas vezes ele tá batendo, a gente fica na lupa ali, contando quantas vezes ele tá batendo. Se ele encontra algo que ele não gosta, né, ou algo que afete os neurônios que controlam esse batimento faríngeo, ele bate em menor velocidade, tá? A gente avalia também a locomoção do verme, tanto em meio sólido quanto no meio líquido, que vocês estão vendo aqui é o movimento do verme em meio líquido. Ele nada, né, dessa forma aqui. Quando ele nada, né, ele se desloca. Então, a gente consegue contar esse deslocamento, quantifica o deslocamento e o número desses movimentos aqui, né, natatórios, tá? Até a angulação a gente consegue quantificar, e isso quer dizer, né, se os neurônios que controlam o movimento, são os GABAérgicos e os colinérgicos principalmente, se eles estão funcionando de maneira adequada no verme, tá? Também é possível fazer análises bioquímicas, tá? A gente consegue, então, determinar glicose, colesterol, por exemplo, né, nos vermes. A gente consegue coletar uma quantidade de vermes, por exemplo, fazer um homogenato, que nem se faz de amostra de roedores, por exemplo, ou de outros animais, a gente consegue, né, fazer um homogenato e usar os kits e quantificar a glicose, colesterol, a gente já fez no laboratório. Mas a gente consegue também dar alguns marcadores que vão se acumular, né? Ele não tem tecido adiposo, né? Ele tem essas gotículas lipídicas, tá? Que ficam bem na volta, ali próximo do intestino, embaixo da pele, né? Então, a gente dá, por exemplo, vermelho do Nilo para eles, ou outros marcadores que eles têm lipofilicidade e eles se acumulam nessas gotículas de gordura. Então, a gente consegue ver o acúmulo de lipídios, tá? E aí depende do corante, tem mais afinidade, né, por triglicerídeos, enfim. E a gente consegue enxergar, olha que bonito, né, as gotículas lipídicas no verme. A gente consegue ver isso muito bem, tá? Então, também é um parâmetro legal, né, dependendo, será que algum produto nanobiotecnológico afeta o metabolismo do verme, ele acumula mais ou menos lipídio, né, dá para ver também. A gente consegue ver glicogênio também, que é um carboidrato importante, um polissacarídeo, né, para reserva energética. A gente consegue ver também usando Lugol, né, que é super comum. A gente consegue marcar o verme com Lugol. Então, aqui vocês estão vendo um vermezinho, né, que tem uma marcação bem forte, e aqui um verme com uma marcação menor de Lugol, né, ou seja, tem menos glicogênio armazenado nesse verme, tá? Então, é possível fazer isso também, tá? Estresse oxidativo
também é possível analisar, tem diversos marcadores, fluoróforos, né, que são utilizados para se verificar a produção, os níveis, né, de espécies reativas de oxigênio, tá? Eu vou dar mais detalhes depois usando exemplos, mas aqui, por exemplo, né, tem animais controle que a gente mal vê marcações aqui, porque um controle ele produz, né, uma quantidade basal lá de espécies reativas, é normal a gente produzir espécies reativas, e aqui são animais jovens, tá? Mas, quando a gente expõe ele a alguns agentes tóxicos, pode ser que aumente a produção de espécies reativas, e a gente enxerga essa reação das espécies reativas com o fluoróforo, tá? Então, fica bem marcado, a gente quantifica, né? As fotos ficam bonitas e a gente quantifica também. Então, a gente usa DCF, aqui no caso é de clorofluoresceína de acetato. Aqui a gente usa carboxy, né, porque ela penetra melhor, tem uma resposta melhor no C. elegans, e aí depende da espécie, né, se usa diferentes formas de DCF. Também a gente consegue fazer análises mitocondriais, tá? Dá para fazer respirometria, tá? Por exemplo, dá para colocar os vermes no Ouroboros e ver o consumo de oxigênio. E aí você coloca lá, né, os substratos para a cadeia transportadora de elétrons, consegue ver se ele vai consumir mais oxigênio ou não, tá? Existem cepas, tem uma cepa que é muito interessante, que a gente consegue ver a produção de ATP, tá? Então, ela tem um construto que permite ver que quando o verme produz ATP, ele produz uma bioluminescência, que nem o aluno. Quanto mais ATP, mais ele bioluminesce. E a gente consegue ler num leitor de placas essa bioluminescência. Quanto mais ATP, mais bioluminescência. Se algo está afetando a mitocôndria e prejudicando a produção de ATP, tem menos fluorescência, bioluminescência, tá? Muito legal. Esse eu digo que o verme ele é que nem um vagalume, tá? E também a gente pode dar marcadores, como o mitotracker, para dentro da mitocôndria, e eles dizem se tem, né, como é que tá a mitocôndria, se a mitocôndria está íntegra, se tem mais ou menos mitocôndria. Então, aqui, por exemplo, né, tem um controle em animais tratados, vocês podem ver a diferença da fluorescência do controle em relação ao tratado. Ou seja, provavelmente tem um dano mitocondrial aqui acontecendo. Então, é bem fácil de fazer, tu coloca o marcador, né, na placa, e ele come esse marcador, tá? E aí a gente tira a fotinho dele. A DCF, por exemplo, a gente não faz em placa, fica mais fácil fazer no líquido, lá no microtubo. Dá a DCF no microtubo, deixa reagindo por 1 hora, lava para tirar o excesso de cloro, né, de DCF, e aí tira a foto. Esse aqui a gente faz na placa, dá para ele comer, lava bastante também, porque fica muito por fora, né, muita marcação do fluoróforo por fora, e aí depois a gente tira fotinhos, tá? Só para contar para vocês mais ou menos como é que é. Então, né, eu queria trazer esses ensaios, assim, bem básicos, né, nessa primeira aula, e deixo, né, aqui aberto para vocês, né, se quiserem fazer perguntas, entrar em contato comigo, né, eu vou deixar o meu e-mail ali depois com vocês, né, no final ali da segunda aula, e aí a gente pode interagir, né, e tirar algumas dúvidas aí que vocês tenham de curiosos, tá? Então, esse é o final da primeira aula, deem uma descansada, e aí depois, então, a gente vai agora olhar exemplos práticos na nossa segunda aula, tá? Então, obrigada, até o momento, e nos falamos.